o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar E opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Timaço de Batista até meio-dia, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A diretoria do Guarani acerta a renovação com Lucas Martins, promessa da base. O volante é tratado como uma das joias do Bugre e renovou até o final de 27. Lucas foi titular no time da Copinha e subiu para o profissional após lesão de Igor Pereira. Cauê Azevedo, analista de desempenho, deixa o Guarani e vai para o Ceará, a convite de Lucas Drubski. Os dois trabalharam juntos no Guarani em 2023 e também no Coritiba. Em busca da primeira vitória no Paulistão, Ponte recebe São Bernardo hoje, 21h30 no Majestoso. Sem Simon e Diego Leão, ambos machucados, Marcelo Fernandes deve escalar uma zaga de garotos na partida de hoje. Diretoria realiza pagamento de transfer bans e vive expectativa de registrar os novos contratados. Agora, a Macaca aguarda a liberação de processos burocráticos para ter os reforços à disposição. Com o hat-trick de Robson, o Novo Horizontino goleia o Palmeiras por 4-0 lá em Novo Horizonte. Com a vitória, o Tigre assume a vice-liderança do campeonato e joga o Verdão para a terceira posição. Essa foi a maior derrota do Palmeiras na era Abel Ferreira. Cruzeiro anuncia renovação com Matheus Pereira até o final de 28. O vínculo do jogador de 29 anos era válido até meio de 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o camisa 10 aparece trajado como um maestro. Comissão técnica do Santos espera poder contar com o Gabigol para o clássico de amanhã contra o Corinthians. Uma tendinite, o centroavante foi preservado na partida contra o Guarani, mas trabalhou com bola normalmente no treino de ontem. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem. 97102-1493. Mande para cá, participe do programa ou pelo WhatsApp ou pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, na abertura da quarta rodada, jogando em Novo Horizonte, o Palmeiras foi goleado pelo Novo Horizontino pelo placar de 4-0. Com esse resultado, o Novo Horizontino ultrapassou o Verdão na classificação, é o segundo colocado. A competição, a quarta rodada, prossegue hoje, 7 da noite com Noroeste Capivariano. 7h30 tem São Paulo e Portuguesa. 9 da noite, Mirassol e Red Bull. 9h30 da noite, transmissão da Rádio Bandeirantes tem Ponte Preta e São Bernardo. Amanhã, 7h30, Santos e Corinthians. Amanhã, 8 da noite, tem Botafogo e Primavera. 9h30 também com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Velo Clube e Guarani. Hoje sai o primeiro finalista da Copa São Paulo. 9h30 da noite em Taubaté, tem Grêmio e Cruzeiro. Amanhã, segunda semifinal, 9h30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Ibrachina. Para destacar também o Campeonato Paulista da Série A2, rodada importante, esta aqui é a quarta rodada também da competição. Jogos da noite, 7 da noite, tem Sertãozinho e Grêmio Prudente, 7h30 São Bento e Monte Azul, também 7h30 Votuporanquense e Santo André, Linense e Ituano. 8 da noite, Ferroviária e Inter de Limeira, Oeste São José, 15 de Piracicaba e Água Santa. O Água Santa, aliás, é o líder da competição com 6 pontos, mesma pontuação do Linense. Na sequência, entre os 8 primeiros, aparecem Ferroviária, Inter de Limeira, Sertãozinho, Ituano, Monte Azul e Votuporanquense. Grêmio Prudente e São Bento estão, neste momento, na zona do rebaixamento. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes das mensagens, eu tenho aqui uma novidade para você, torcedor. Quer concorrer a vários prêmios na Rádio Bandeirantes 85.7 FM? Então corre lá no nosso Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas. Procure o post dos jogos, comente palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber o link para confirmar a participação. Você pode palpitar em todos os jogos. Lembrando, só concorre quem segue o nosso Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas. Se ganhar e não estiver seguindo, está desclassificado. E para saber se levou o prêmio, é só acompanhar o apito final depois de todas as partidas aqui. O ganhador é anunciado no programa. Participa lá e boa sorte. Vamos às mensagens aqui. Ponte corre risco de levar grande goleada. Infelizmente, Osvaldo. CH, não vou perguntar se tem novidade boa na Ponte. Acredito que não. Então vamos a mais um dia de sofrimento. Agora, cadê a duplinha, hein? Estão escondidos por quê? Marcel Grota. Donato falhou nos 2 gols do Novo Horizontino de cabeça. Bom dia, CH. Hermeto. O Hermenegildo. Vamos tirar o chapéu para o Bragantino, Novo Horizontino, Mirassol, entre outros, lugar onde Ponte e Guarani deveriam estar pelas suas tradições. Vergonha. Valdemar. Bom dia, CH. Tranquilo, tranquilo. Hoje é dia de Ponte Preta, ou da Ponte consagrar Echaporã e Vitor Andrade e João Paulo. Complicado, hein? Será mesmo que pagou o transferban? E aí, CH? Marcelo Pimentel. Eu tô dizendo isso faz tempo. Eu só acredito vendo. Mas o Pedro trouxe a informação, acredito na informação dele, mas, como diria o profeta, vamos aguardar. Sabe me informar se na proposta da SAF, se o Guarani poderá ficar com o Brinco por mais 20 anos? João Bugrino, eu convido você, torcedor do Guarani, torcedor do futebol, a acompanhar a entrevista exclusiva ao vivo hoje nos Donos da Bola com o presidente Rômulo. Ele vai falar sobre SAF. Então fica aqui o convite, meio-dia, na tela da Band. O Rômulo vai falar. Dá tempo de escrever para o jogo de hoje, Henrique e Matheus? Não sei, não. Não sei. Vai depender de uma série de fatores burocráticos, né?
Macaca tem que ganhar hoje de qualquer jeito, senão infelizmente está decretado o rebaixamento. Bom, né, Matheus? Fora Marcelo Fernandes, leva o David Braz junto, Toninho de Sumaré. Ô, louco. Vamos em frente. Bom dia, CH. Será que paga hoje o Transferban? Pagou ontem, segundo informações do Pedro. Com a saída do Jeff, ficamos ou ficaremos sem centroavante. Pelo que eu entendi, para essa SAF do Guarani é um contrato de arrendamento de 20 anos e não se torna dono definitivo do clube. Assim ele não pode vender o clube, diferente do que o Tigrão disse ontem. Ninguém tem informação correta, Adilson. Desculpa, Tigrão, eu não tenho. Então, hoje vai ser o primeiro capítulo de um possível esclarecimento com o presidente Rômulo Amaro falando na tela da Band. Dadas as circunstâncias, hoje o quarto jogo do Paulista será definitivamente o divisor de águas da Ponte. Renato Grácia. E a diretoria da Ponte travando Elvis, piada Alexandre. CH, sei que está um pouco longe, mas em seu palpite, quem ganha a Copa do Mundo esse ano? Brasil. Bom dia, CH. Aguinaldo de Hortolândia. CH, por onde anda Ryuto Japa? Nem no banco está ficando. O treinador não gosta dele, não tem jeito. Tá aqui dando soco, malhando ferro frio, não vai adiantar nada. Como a coisa do Kevin como titular. Vamos ver se ele coloca amanhã. Vamos aguardar. Se a SAF for esses valores e esse prazo, será uma SAF sem ambição. A folha hoje é em torno de 1,7, considerando que é 3,3 milhões mês. Tá bom. Bom, no site da FIFA ainda está o Transferban. Mauro do Planalto. É isso que nós estamos falando, né? Estamos aguardando aqui. Segundo o dono que vendeu, ali seria a cidade Guarani com CT e estádio. Cara, tenho fontes que seguram que a Asa Alumínio comprou um terreno grande na Santos Dumont e ainda não tomou posse por conta da marginal. Tá bom, eu não tenho essa informação. Teria pedido agora na parte da manhã. Está rolando uma informação que o Marcelo Fernandes pediu demissão. Tem alguma informação se é verdade? Vamos checar, né? Vamos checar. 11h42, eu quero falar antes dos clubes, quero falar do derby. Derby é na Rádio Bandeirantes, está chegando, não é? Vamos lá. Vem aí o derby 213 Guarani Ponte no primeiro confronto de 2026. Dia 30 de janeiro, 16 horas no Brinco. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior. Os gols, vitórias, derrotas, personagens, entrevistas, ex-jogadores e a opinião dos comentaristas. E também toda a movimentação das equipes para um duelo sensacional. Derby 213 Guarani Ponte, 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Tudo em destaque aqui com a equipe... Me perdoem, mas a gripe está me pegando aqui. Derby 213, o oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria, acesse kstubos.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. E também o derby tem oferecimento de Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani segue se preparando para o jogo de amanhã, partida importante contra o Velo Clube em Rio Claro, 9h30 da noite, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. O Matheus Costa ainda não montou o time que vai enfrentar o Velo.
Isso deve acontecer no treinamento de hoje à tarde. Porém, o que a gente sabe? Que provavelmente ele deve manter a mesma formação que iniciou o jogo contra a equipe do Santos. Como o Rian está recuperado, lateral direito que veio para ser o reserva do Cicinho, existe a possibilidade dele entrar jogando no lugar do Rafael, ou mesmo o Rafael ser mantido improvisado. O Cicinho segue à disposição do treinador, mas não acredito que vá começar jogando. Um provável Guarani para enfrentar o Velo de Kaique França no gol, na lateral direita, Rafael ou Rian, na zaga, o Maurício Antônio sendo mantido, já que o Rafael Donato está vetado pelo departamento médico com um problema muscular na coxa. Então, na zaga, Maurício Antônio e Jonathan, na ala esquerda, o Emerson. No meio-campo do Guarani, William Farias, Natan Melo e também o Isaac sendo mantido. Lá na frente, Guilherme Parede, ao lado de Mirandinha e também o Maranhão. Eu sei que existe uma pressão grande, até por parte da torcida e nós da imprensa, para a entrada do Kevin, mas não acredito que o Kevin vai começar jogando. Eu acho que ele vai ficar à disposição no banco de reservas. E o Luca, que acabou de cumprir suspensão, também deve ficar como opção no banco de reservas. O treinador tem mais algumas peças para utilizar no meio-campo, se ele quiser, até porque os dois volantes não vêm atuando bem. Tem o Fabrício Dias, contratado para ser o reserva do Igor Pereira, assim como o Lucas Martins e também o Mineiro, que são jogadores da base. Aliás, o Lucas Martins renovou o contrato até o final de 2027 e teve um aumento salarial. Com relação ao Kevin, o que deve acontecer? O Guarani deve ativar a cláusula de renovação com o Kevin até o final de 2027, nos próximos dias, e o Kevin deve ter uma valorização salarial, inclusive, até porque o contrato dele vai até o final de 2026, e é um jogador que já vai ter muito time atrás dele, até porque é um bom centroavante e é um fazedor de gols. Bom, CH, Guarani praticamente pronto. E é claro que é muito importante somar pontos fora de casa. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E agora comentando o Gleger Zorzin. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Guarani se mexendo, né, CH, para renovação de alguns atletas aí das categorias de base. Eu acho interessante isso. Para ter montado um elenco, claro e óbvio que a gente percebe que o Matheus ele não é muito adepto a usar meninos da base, mas enfim, é sempre importante. Renovação de contrato, né, do menino Lucas, foi titular aí na Copinha, é importante demais. Que o Guarani consiga cada vez mais revelar jogadores, que é o caso do Kevin também, que entrou muito bem no jogo, salvando o Guarani de mais uma derrota na competição contra o Santos no último minuto. E que o Matheus consiga ter essa leitura, essa visão de que em alguns momentos os meninos da base, principalmente do Guarani, que é um dos maiores celeiros de craques do futebol brasileiro, sempre foi, resolve a situação, CH. Deixa eu atender o pessoal aqui do YouTube. A Mauri, sou de Paulínia, vamos subir bugre. Carlos Matozinho tá dando um palpite aqui, Ponte 1-0 no São Bernardo. Marcelo Vieira, bom dia, hoje a Gloriosa desencanta, ganha do Bernô. O Eurípides, será que o Guarani não vai dispensar o Diego Torres? E aqui o Amauri, também, São Bernardo 5-0. Vamos em frente, 11h48 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, Ponte Preta volta a campo hoje à noite, vai receber a equipe do São Bernardo, 9h30 da noite, no Majestoso. Os ingressos para a torcida ponte-pretana já estão disponíveis tanto nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli, quanto também de forma online pelo site Futebol Card. Os ingressos variam de R$ 120 o ingresso mais caro no setor da Vitalícia, a R$ 30 a meia entrada nas arquibancadas, o Portão 5 e também o Portão 4. Para essa partida de logo mais,
O técnico Marcelo Fernandes não vai poder contar com sua dupla de zaga considerada titular, o Simon e o Diego Leão. Ambos estão entregues ao departamento médico. Na coletiva de imprensa que o técnico Marcelo Fernandes concedeu logo após a partida contra o Capivariano, ele disse que o Simon saiu com um tornozelo muito inchado, com muitas dores, portanto, o jogador foi vetado pelo departamento médico e não fica à disposição do Marcelo Fernandes. O Elvis é outro jogador que também não vai para o jogo, vem tendo algumas reuniões aí com a diretoria, discutindo a rescisão de contrato. Elvis muito insatisfeito com os problemas extracampo que vem acontecendo na Macaca e, é claro, refletindo dentro das quatro linhas. Mas uma boa notícia para o torcedor pontepretano. Ontem à tarde, a diretoria da Ponte Preta pagou a dívida dos transferbans, tanto da CNRD quanto da FIFA, somando os dois, dali cerca de quase 2 milhões de reais. E agora, com essa dívida paga, a Ponte Preta corre agora com os trâmites burocráticos para contar com os novos reforços. Dentro do clube há uma expectativa muito grande que esses novos contratados fiquem à disposição já para a partida de hoje contra o São Bernardo. Todos os contratados que seguem no Majestoso estão de sobreaviso. O BID começa a funcionar a partir da 1h da tarde. É claro, a gente vai ficar acompanhando minuto a minuto qualquer novidade que tiver. Se esses jogadores forem inscritos no BID e ficarem à disposição do Marcelo Fernandes, é claro que a gente vai trazer aqui no noticiário da Bandeirantes e também na tela da Band. CH. Obrigado, Pedro. 2 garrafas de conhaque e 10 ml de mel, Sara Gripe. Pô, mas aí você vai me deixar bêbado. Como é que eu vou tomar 2 garrafas de conhaque? Ai, meu Deus. Esses times aí, as torcidas são limitadas. Não entendi muito, Lebrão. 11h51, Gleger Zorzinho agora comentando a Ponte. Fala, Gleger. SH, para os lados da Macaca, a expectativa é de que consiga registrar os jogadores, né? A informação é que foi pago o transferban, já é um ponto positivo, um ponto importante. E aí agora a questão da regularização dos atletas. Pode ser que não consiga todos, mas pelo menos alguns, e eu acho importante isso. Vai reforçando, vai trazendo um pouco mais de tranquilidade ao elenco, desafogando também o treinador Marcelo Fernandes, né? Tirando um pouco da carga dos meninos que têm ido para o jogo. Meninos de qualidade, vale a gente ressaltar também, que foram muito bem nos jogos que foram acionados. Então, essa é a expectativa. Tomara que dê tudo certo, viu, CH? Tomara que a Macaca consiga. Mas eu acho que ficou muito curto o tempo. Provavelmente só para a próxima rodada a Ponte vai ter todos os contratados à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O Detran de São Paulo anunciou que não existe mais laudo de vistoria para alguns serviços, desde que não haja mudança de dono do veículo, de município ou alteração nas características do carro ou moto. A mudança segue uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito e já está valendo. Com isso, o processo fica mais rápido e com menos etapas para o cidadão. A dispensa da vistoria vale para a emissão da segunda via do certificado de registro do veículo, troca voluntária para a placa padrão Mercosul, cancelamento de intenção de venda e cancelamento de comunicação de venda. Segundo o Detran SP, a mudança elimina etapas desnecessárias quando não há nenhuma alteração no veículo, reduzindo tempo, custos e deslocamentos sem comprometer a segurança. A vistoria continua sendo obrigatória nos casos de transferência de propriedade, mudança de município ou alteração de dados do veículo. Além disso, o serviço de solicitação de segunda via do CRV com vistoria de outro estado foi desativado, já que o laudo não é mais exigido nesses casos. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto.
Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Novo Horizontino sobre o Palmeiras por 4-0 na noite de ontem no estádio Doutor Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. Foi a pior derrota da era Abel Ferreira no Alviverde. O treinador português nunca tinha perdido por mais de 3 gols de diferença. Vitória do Novo Horizontino com destaque para Robson, que fez 3 gols. O primeiro aos 20 minutos do primeiro tempo, o segundo aos 42 ainda do primeiro tempo. Ele voltou a marcar a 16 da etapa final e Hélio Borges fechou o placar a 26 minutos do segundo tempo. Novo Horizontino de Jordi, Mike, Alvarinho, Dantas, Patrick, Mike, Leonaldi, Oyama, Tavinho e Juninho, Robson e Nicolas Careca, que entrou no seu lugar. Entrou ainda Matheus Bianchi, Jean Irmer, Diego Galo e também a presença do jogador Dantas. O Palmeiras de Marcelo Lomba, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, depois Benedetti Pigueires, Emiliano Martins, depois Marlon Freitas, Larson, depois Luiz Pacheco e Veiga, depois Bruno Rodrigues, Alain, Riquelme, Felipe, depois Luigi, Flaco Lopes, a equipe do Abel Ferreira. A arbitragem foi do Fabiano Monteiro dos Santos, jogo, portanto, realizado em Novo Horizonte e deu Novo Horizontino. Esta foi a ficha técnica do jogo. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Transurk começou a vender créditos do bilhete único comum pelo aplicativo Recarga Pay. Agora, quem usa o cartão comum pode recarregar os créditos direto pelo celular, de forma rápida, de qualquer lugar e sem precisar ir até um ponto físico ou pegar filas. Segundo a Transurk, os usuários ainda podem comprar créditos nos terminais normalmente, na rede credenciada e também no site. Agora, a novidade é só mais uma opção, agora pelo aplicativo, para facilitar a vida do usuário. As recargas podem ser feitas a qualquer hora e o pagamento pode ser feito com saldo da carteira digital, Pix ou cartão de crédito com opção também de parcelamento. Quem usa o cartão de crédito do Recarga Pay ainda recebe 1,5% de cashback sobre o valor da recarga. O valor da passagem pelo aplicativo é o mesmo cobrado nos pontos físicos sem taxa extra. Vale lembrar que o Recarga Pay é gratuito e está disponível para Android e iOS. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.